Meu nome é Raquel Marques, eu sou professora da Escola Municipal Dr. Antônio Canedo. Eu sou professora aqui no Antônio Canedo e sou especialista na Escola Estadual Julieta de Oliveira Macedo. Sou mãe do Ravi, sou filha da Ivone Marques, que é uma professora aposentada, e do Silvio da Loteria, que muita gente conhece, da época antiga de Muriaé. Eu venho de uma família de muitas professoras, formei aqui em Muriaé e na época eu fiz o concurso da prefeitura, comecei a dar aula, só que eu tinha vontade de sair de Muriaé, que eu queria novos horizontes. Aí eu pedi a minha exoneração e fui para o Rio. No Rio eu comecei a trabalhar em uma ONG relacionada à educação. E nós fizemos, na época, uma pesquisa com todas as escolas de segundo período do Rio de Janeiro. Foi uma pesquisa muito boa, muito interessante, que eu conheci e pude conhecer várias realidades do Rio. E durante essa pesquisa eu fui convidada para ir para a Itália. E fui para a Itália sem saber italiano, mas fui com a cara e coragem, porque também era um sonho meu conhecer a Europa. E lá não era fácil, né, arrumar emprego, porque principalmente sem falar italiano. E aí eu vi que a minha professora de italiano não falava português. E falei, talvez eu possa dar aula de português, porque não preciso falar italiano para dar aula de português. Mandei meu currículo para uma escola e, graças a Deus, logo a escola me chamou. Isso, eu fiquei 11 anos na Itália. Aí eu já ia fazer 40 anos, queria ter um filho e resolvi que meu filho devia nascer no Brasil, que eu queria um filho brasileiro. E vim para o Brasil para ele nascer, grávida já de 8 meses. Aí meu filho nasceu, eu estava sem trabalho aqui durante um período e depois eu lembrei que eu tinha tempo, da prefeitura e comecei a participar das convocações. E no primeiro ano eu já comecei a dar aula. Eu fiz um outro concurso para professora no município e passei e fui convocada, fui efetivada durante a pandemia aqui no Antônio Canedo. Atualmente eu trabalho aqui no Antônio Canedo, no 4º ano, e tenho uma turminha muito especial e trabalho como especialista no estado, lá no Planalto, na Escola Julieta de Oliveira Macedo. O nosso trabalho em sala de aula já não era muito fácil antes da pandemia, E depois da pandemia se tornou um verdadeiro desafio, porque as crianças, de certa forma, e os professores também, os familiares, se acostumaram, usar os meios, as mídias sociais. E trazer a criança de volta para a sala de aula tem sido meio complicado para nós. Por quê? De certa forma, a aula normal, a aula convencional, não é uma coisa muito agradável para uma criança que estava em casa deitada no sofá assistindo aula no celular. Então, assim, para nós tem sido um grande desafio, mas graças a Deus nós estamos vencendo. E aos poucos a gente está conseguindo trazer a nossa clientela para a sala de aula de novo. Trabalhar no município é muito satisfatório porque a gente tem um retorno imediato, A gente está muito próximo à Secretaria de Educação. Então, isso nos dá uma certa garantia, um certo conforto, porque a comunicação entre os docentes e a secretaria é mais estreita.
Em relação ao meu projeto, a questão de reciclagem é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Eu venho de uma família que sempre separou o lixo. Eu lembro que minha mãe lavava sacolinhas de mercado e pendurava na pia, assim, para não jogar no lixo. A minha mãe comprava detergente biodegradável para não poluir os rios. Lá em casa tem lugar de colocar vidro, que meu pai guardava, vidro de doce, tem lugar de jornal, tem lugar de embalagem de ovo, porque ele levava para o pessoal da feira para eles reutilizarem. Então isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Indo para a Itália, eu vi que o consumo a produção de lixo é menor do que a nossa. Nos supermercados, por exemplo, a gente tem que comprar sacolas, são sacolas melhores e maiores, mas a gente paga centavos, mas paga. E isso é uma forma da pessoa levar a sua própria sacola de casa. Coca-Cola, refrigerante, são vendidos em copos de vidro nos bares, nos restaurantes. Então não tem essa produção toda de lixo, de latinha, de garrafas PET. Há um tempo atrás, quando eu trabalhava no Clara de Castro, eu fui convidada para participar, para assistir uma palestra de um engenheiro de Viçosa. E ele me falou essa frase. Durante a palestra, ele falou: não existe lixo fora, o lixo está dentro do planeta. Isso mexeu muito comigo. Porque se a gente parar para pensar, hoje em dia o grande problema nosso não é a água, é o lixo. Porque não tem lugar para colocar tanto lixo. Na sala de aula é sempre muito trabalhado, mas quando a gente pergunta, criancinha, desde pequenininha, o que a gente pode fazer para o meio ambiente, ele sempre responde: jogar o lixo no lixo, não desperdiçar água. E não é só isso, porque a gente tem que aprender a produzir o lixo certo também. Tem muita coisa que a gente pode evitar. Tem muita coisa que a gente pode reciclar. Atualmente eu fico vendo assim a quantidade de lixo que se produz na minha casa todos os dias. É uma coisa exorbitante, é muito grande. Então imagina essa quantidade multiplicada por 50 mil, 80 mil famílias, 60 mil famílias. É uma coisa muito grande. E eu lembro também que quando eu era criança, nós fazíamos muitas gincanas culturais e todo mundo participava com muita garra, todo mundo adorava. E eu acho que hoje os meninos estão precisando disso, eles estão precisando se sentir envolvidos. A gente tem que mudar alguma coisa, tem que melhorar esse cenário. Então, assim, eu até propus para os meus alunos de fazer gincanas, assim, e eles adoraram a ideia. Eu conversei muito com o Jair Abreu, para saber como que funciona, aqui em Muriaé, essas associações de catadores, e ele falou que a maioria das latinhas e do papelão já são reciclados, já são destinados ao local de reciclagem, mas que tem que incrementar as garrafas PET. E por isso veio a ideia. Por que não fazer uma gincana dentro das escolas, tanto nas municipais, quanto estaduais, quanto particulares? Não tem que ser só municipais. E a gente faria um cronograma de coleta semanal e naquele dia as crianças trariam as garrafas PET limpas, lavadas, e a gente colocaria num recipiente, que poderia ser um bag, fornecido pela associação ou pela prefeitura. Nesse mesmo dia, a prefeitura passa recolhendo num caminhão, de forma que não fique tumultuando a escola, para não atrapalhar a logística da escola. Essas garrafas PETs iriam para a Associação de Catadores, que a gente também poderia ajudar mais famílias, porque já existem muitas famílias que sobrevivem disso.
Então, seria uma forma de ajudar mais famílias. Tem uma outra ideia também, sempre voltada para a reciclagem, a questão das pilhas, que é outra coisa que me incomoda muito, porque as pilhas são altamente contamináveis. Então, eu acho que está na hora da gente acordar. Pedir às crianças, não joga pilha no lixo, traz para a escola, e a escola vai dar o destino certo a isso. A gente precisa educar os nossos filhos, a gente precisa educar a sociedade de agora para um futuro mais limpo. E tem também instituições no estado de São Paulo que trocam o lacre das latinhas por cadeira de roda. Então seria também uma ação social das crianças, que eu acho que a gente precisa propagar o bem, para a gente ter uma sociedade mais justa e mais feliz. Esse projeto eu venho escrevendo ele há muito tempo na minha cabeça. Quando eu vi essa oportunidade, esse concurso, eu comecei a passar para o papel. E, na verdade, eu nem estava muito certa se eu ia me inscrever ou não. Aí, no último dia, a Cristiane, que é a nossa diretora, colocou no nosso grupo que seria o último dia. Se não me engano, era uma sexta-feira. E à noite eu falei assim, não, gente, eu tenho esse projeto. Esse projeto é importante, ele é interessante, vai ajudar muita gente, pode mudar a história de uma cidade. Por que não lançar meu projeto? E aí me inscrevi, esperando um bom retorno, porque eu acho que é uma coisa que vai só ajudar a nossa sociedade. O meio ambiente é uma coisa muito séria e nós dependemos dele, o futuro dos nossos filhos, o futuro das nossas crianças, e a gente tem que trabalhar isso de forma concreta. Falar simplesmente, não jogar o lixo no lixo, não é o que vai resolver o nosso problema. Então, eu acho que a gente pode otimizar a qualidade do lixo que vai para o aterro sanitário. Por que não fazer trabalhos artesanais, por exemplo, com esse lixo reciclável? Tem tanta coisa que a gente pode criar na escola. Eu acho que esse projeto é muito bom para a cidade como um todo, onde as famílias vão poder participar, as crianças vão poder participar. Então, eu acho que todo mundo vai sair ganhando com ele. A educação é de extrema importância para formar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais limpa. Trabalhar hoje com as questões ambientais é de extrema importância. E nós estamos vendo aí, durante a pandemia, como os rios ficaram mais limpos, como os animais estavam mais felizes, porque o homem estava preso, o homem estava dentro de casa. E é através da educação que a gente pode ensinar isso para as crianças, que a gente pode mudar a mentalidade das pessoas. E quando eu falo de educação, eu não falo em aprender português, matemática, ciências, história. Eu falo do sujeito como um todo, um sujeito capaz de transformar uma sociedade, capaz de transformar o mundo. A responsabilidade dos educadores é muito grande. Só que a responsabilidade não é só da escola, a responsabilidade é também das famílias. Um não pode jogar a responsabilidade para cima do outro. Nós precisamos trabalhar em parceria, nós precisamos trabalhar juntos, um ajudando o outro, porque só assim a gente vai conseguir um resultado mais efetivo.